Oi, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A Prof está aqui para contar uma história. É um conto de fadas. Sim, você já vem ouvindo outros contos de fada. E esse é um conto de fadas que vem encantando durante muitos séculos. E o nome desse conto de fadas se chama A Bela e a Fera. Ah, lembram, né? Sim, A Bela e a Fera ela já inspirou muitos filmes. Alguns que fazem sucesso até os dias de hoje. Mas A Bela e a Fera foi um conto de fadas que não foi nem pelos irmãos Grimm, nem pelo Hans Christian Andersen que foi escrito, e sim por uma mulher. Ela se chamava Gabrielle Suzanne Barbotte de Villeneuve, mais conhecida como Madame de Villeneuve, que em 1740 publicou em um jornal francês voltado para contos a história original da Bela e a Fera. Essa história original possuía 300 páginas e não era bem para crianças, era mais para adultos. Porém, um pouco depois, em 1757, uma outra mulher, Jeanne-Marie Lepris de Beaumont, conhecida como Madame Lepris de Beaumont, ela modificou um pouco esse conto e transformou para jovens meninas. A obra virou a tão famosa A Bela e a Fera que a gente conhece nos dias de hoje. Em 1991, o Walt Disney resolveu pegar essa história, transformar, reescrever um pouco e transformou num desenho famosíssimo, que era o desenho da Bela e a Fera. Um tempo depois, nós tivemos mais 2 outros filmes também, que foram já com personagens. Nós tivemos um em 2014, né, que pegaram exatamente a história original, né, escrita pela Madame de Villeneuve e transformaram em filme com os personagens. Em 2017 a gente teve A Bela e a Fera como do desenho do Walt Disney em 1991, porém com personagens realmente humanos, tá? Com atores no caso. E agora a gente vai escutar A Bela e a Fera original com a Madame de Beaumont, que é a história que quem criou primeiro foi a Gabrielle Villeneuve, porém quem reescreveu com formato para jovens meninas foi a Madame Beaumont. Então vamos escutar A Bela e a Fera. Em 3, 2, 1, lá vem a história. Era uma vez um rico negociante que vivia com seus 6 filhos, 3 rapazes e 3 moças. Sendo um homem inteligente, não poupou despesas na educação dos filhos, dando-lhes excelente instrução. Suas filhas eram muito bonitas, mas a caçula principalmente despertava grande admiração. Quando era pequena, só a chamavam de a Bela Menina. Assim foi que o nome Bela pegou e o que deixava suas irmãs muito enciumadas. Essa caçula, além de mais bela que as irmãs, era também melhor que elas. As 2 mais velhas se orgulhavam muito de serem ricas. Todos os dias iam ao baile, ao teatro, saíam a passeio e zombavam da caçula que ocupava a maior parte do seu tempo lendo bons livros. Como se sabia que as moças eram muito ricas, vários negociantes ricos as pediam em casamento. Mas as 2 mais velhas respondiam que nunca se casariam a menos que encontrassem um duque ou pelo menos um conde.
também recebia pedidos de casamento de outros jovens. A própria Bela recebia, mas ela dizia que era muito jovem para casar. De repente, o pai de Bela perdeu sua fortuna, restando apenas uma pequena casa no campo, bem longe da cidade. Já instalados em sua casa no campo, o negociante e as 3 filhas se ocupavam lavrando a terra. Bela levantava às 4 horas da madrugada e se apressava em limpar a casa e preparar o café de manhã para a família. No começo foi muito difícil, pois não estava acostumada a trabalhar como uma criada. Passado 2 meses, porém ficou mais forte e o trabalho árduo lhe deu uma saúde perfeita. Quando terminava seus afazeres, lia, tocava cravo ou cantava enquanto fiava. Suas 2 irmãs, por outro lado, morriam de tédio. Levantavam-se às 10 da manhã, passeavam o dia inteiro e se distraíam lamentando a perda dos seus belos vestidos e das antigas companhias. Aí está essa caçula, diziam entre si. Tem uma alma tão grosseira e é tão idiota que está contente com sua triste situação. O bom negociante não pensava como as filhas. Sabia que Bela era uma moça especial, ao contrário das irmãs. Admirava a virtude dessa jovem e, sobretudo, sua paciência, pois as irmãs, não contentes em deixá-la fazer todo o trabalho doméstico, insultavam a todo instante. Fazia 1 ano que a família vivia na solidão quando o negociante recebeu uma carta informando que um navio que trazia mercadorias suas acabava de atracar com segurança. As irmãs pediram várias coisas. O pai perguntou para Bela: Não quer que eu traga nada para você? Já que tem bondade de pensar em mim, poderia me trazer uma rosa, pois essa flor não cresce aqui, disse Bela. O bom negociante partiu. Chegando ao porto, porém, descobriu que havia problemas legais com suas mercadorias e voltou tão pobre como era antes. Só lhe faltavam 50 quilômetros para chegar em casa e ele já sentiu o prazer de rever as filhas. Antes de chegar, porém, tinha de atravessar um grande bosque e ali se perdeu. Nevava horrivelmente e o vento era tão forte que o derrubou 2 vezes do cavalo. Ao cair da noite, pensou que morreria de fome ou de frio, ou que seria comido pelos lobos que ouviu uivar à sua volta. De repente, no final de um comprido túnel de árvores, viu uma luz forte, mas que parecia muito distante. Seguiu naquela direção e viu que a luz saía de um grande palácio todo iluminado. O negociante agradeceu a Deus pelo socorro que lhe enviava e tratou de chegar logo àquele castelo. Ficou surpreso ao não ver ninguém nos pátios. Seu cavalo, que o seguia, vendo um grande estábulo vazio, entrou. Encontrando lá feno e aveia, o pobre animal, que estava morto de fome, pôs-se a comer com um apetite voraz. O negociante o amarrou no estábulo e rumou para o castelo. Não havia ninguém à vista, mas tendo entrado num amplo salão, encontrou um bom fogo e uma mesa repleta de comida, com pratos e talheres para uma só pessoa. Como a chuva e a neve o haviam encharcado até os ossos, aproximou-se do fogo para aquecer-se, pensando consigo: O dono da casa ou seus criados me perdoarão a liberdade que tomei, e certamente logo vão aparecer. Esperou um longo tempo, mas como soavam 11 horas e ninguém aparecia, não resistiu à fome. Pegou um frango e o comeu em 2 mordidas, tremendo. Tomou também algumas taças de vinho e, mais animado, saiu da sala e atravessou várias salas grandes e magnificamente mobiliadas. Finalmente, encontrou um quarto onde havia uma boa cama. Como passava da meia-noite e estava exausto, resolveu fechar a porta e se deitar. Quando se levantou no dia seguinte, já eram 10 da manhã.
Para sua surpresa, encontrou uma roupa muito limpa no lugar da sua, que estava toda estragada. Com certeza. Disse consigo. Este palácio pertence a uma boa fada que teve piedade da minha situação. Olhou pela janela e não viu mais neve, mas alamedas de flores que encantavam a vida. Voltou para o salão onde ceara na véspera e percebeu uma mesinha em que havia chocolate quente. Muito obrigado, senhora fada, Disse em voz alta. por ter tido a bondade de pensar em meu café da manhã. Depois de tomar seu chocolate, o bravo negociante foi à procura de seu cavalo. Ao passar por um canteiro de rosa, lembrou-se do pedido de Bela e colheu um ramo daquelas com várias flores. No mesmo instante, um grande barulho ecoou e ele viu aproximar-se uma fera tão horrorosa que quase desmaiou. O senhor é bem ingrato. Disse-lhe a fera com voz terrível. Salvei sua vida, recebo no meu castelo e, para minha decepção, o senhor rouba minhas rosas, que amo mais que tudo no mundo. Só a morte pode reparar essa falta. Dou-lhe 15 minutos para pedir perdão a Deus. O negociante caiu de joelhos e suplicou a fera. Perdoe-me, Vossa Alteza, não tenho intenção de vos ofender colhendo uma rosa para atender o pedido de uma de minhas filhas. Não me chamo Vossa Alteza, Respondeu o monstro. mas fera. E, de minha parte, não gosto de elogios. Gosto que se diga o que se pensa. Por isso, não tente me comover com bajulação, mas de que disse que tem filhas. Disponho-me a perdoá-lo com a condição de que uma de suas filhas se ofereça voluntariamente para morrer no seu lugar. Não me venha com lero-lero. Parte, e se suas filhas se recusarem a morrer por você, jura que você estará de volta dentro de 3 dias. O bom homem não tinha nenhuma intenção de sacrificar uma das suas filhas, aquele monstro malvado, mas pensou. Pelo menos terei o prazer de abraçar minhas filhas mais uma vez. Assim, jurou que voltaria e a fera lhe disse que podia partir quando quisesse. Mas não quero que você vá de mãos vazias. Volta ao quarto onde dormiu e lá encontrará um grande cofre vazio. Pode pôr dentro dele tudo o que lhe agrade. Mandarei levá-lo à sua casa. Então a fera se afastou e o bom homem pensou. Se tenho de morrer, terei o consolo de deixar alguma coisa para minhas pobres filhas. Voltou ao quarto onde dormira e encontrando ali grande quantidade de moedas, encheu com elas o cofre que a fera havia lhe falado, fechou, foi buscar seu cavalo no estábulo e deixou o palácio com uma tristeza tão grande quanto a alegria que sentira ao nele entrar. Seu cavalo escolheu instintamente uma das trilhas da floresta e em poucas horas o negociante chegou à sua casinha. Suas filhas se reuniram em torno dele, mas em vez de se alegrar com seus carinhos, o negociante pôs-se a chorar ao vê-las. Tinha na mão o ramo de rosas que trazia para Bela. Ao entregá-lo, disse: Bela, guarde estas rosas. Elas custaram muito caro a seu pobre pai. E imediatamente contou à família a aventura que vivera. Ao ouvir seu relato, as 2 filhas mais velhas gritaram alto e lançaram insultos a Bela, que não chorava. Vejam o resultado do orgulho dessa criatura. Disseram. Por que não pediu artigos de toalete como nós? Mas não, a senhorita queria ser diferente. Vai causar a morte do nosso pai, não derramar uma lágrima. Seria totalmente inútil. Insistiu Bela. Por que eu choraria a morte de meu pai? Ele não vai morrer. Como o monstro está disposto a aceitar uma de suas filhas, vou me entregar a essa fúria. Estou muito feliz, porque, morrendo, terei a alegria de salvar meu pai e lhe provar minha ternura. Não, minha irmã. Respondeu-lhe um de seus 3 irmãos. Você não vai morrer. Vamos encontrar esse monstro e perecer em suas garras se não conseguirmos matá-lo. Não contem com isso, meus filhos. Disse-lhes o negociante. A força da fera é tamanha que não alimento nenhuma esperança de matá-lo. Fico comovido com o bom coração de Bela, mas não quero expô-lo à morte. Estou velho e não me resta muito tempo de vida. Perderei apenas alguns anos, o que só lamento por vossa causa, meus queridos filhos. Não irá a esse palácio sem mim. Disse-lhe Bela. Não pode me impedir de segui-lo. Embora seja jovem, não sou muito apegada à vida e prefiro ser devorada por esse monstro a morrer da dor que sentiria com sua perda.
Foi inútil argumentar. Bela estava absolutamente decidida a partir para o palácio. A ideia deixou suas irmãs encantadas, pois as virtudes da caçula lhe inspiravam muito ciúme. O negociante estava tão entregue à dor de perder a filha que não se lembrou do cofre que enchera de ouro. Porém, assim que se fechou em seu quarto para se deitar, ficou muito espantado por encontrá-lo junto à sua cama. Resolveu não contar aos filhos que ficara tão rico, porque as moças teriam desejado voltar para a cidade e ele estava decidido a morrer no campo. Mas confiou o segredo a Bela, que por sua vez lhe contou que durante a sua ausência, alguns fidalgos lá haviam estado. 2 deles amavam suas irmãs. Ela pediu ao pai que as casasse. O cavalo tomou o caminho do palácio e ao anoitecer puderam vê-lo iluminado como da primeira vez. Deixando o cavalo sozinho no estábulo, o negociante entrou com a filha no grande salão, onde encontraram uma mesa magnificamente servida com talheres para 2. Assim que acabaram de cear, ouviram um grande barulho e o negociante disse adeus à filha, chorando porque sabia que a fera se aproximava. Bela não pôde conter um arrepio ao ver aquela figura horrível, mas controlou-se o melhor que pôde. E quando o monstro lhe perguntou se viera por vontade própria, respondeu tremendo que sim. Você é muito bondosa Disse a fera. e sou-lhe muito agradecido. Quanto ao senhor, meu bom homem, parta pela manhã e nunca mais ouse voltar aqui. Adeus, Bela. Adeus, fera. Ela respondeu e o monstro se retirou no mesmo instante. Depois que o pai partiu, a Bela sentou-se no grande salão e começou a chorar também. Mas como era muito corajosa, pôs-se nas mãos de Deus e decidiu não se atormentar durante o pouco tempo de vida que lhe restava, pois acreditava firmemente que a fera iria devorá-la ao cair da noite. Enquanto esperava, resolveu visitar o castelo. Não pôde deixar de admirar sua beleza. Qual não foi sua surpresa, porém, quando encontrou uma porta e sobre a qual estava escrito Aposentos da Bela. Abriu-a no impulso e ficou fascinada com a magnificência que ali reinava. O que mais chamou sua atenção, porém, foi um grande armário de livros, um cravo e vários livros de música. Não querem que eu me aborreça. Murmurou, mas em seguida pensou. Se eu tivesse só um dia para passar aqui, não estaria me cobrindo com tantos presentes? Esse pensamento a animou, pois abriu o armário e viu um livro em que estava escrito em letras douradas: Vossos desejos são ordens. Aqui sois a rainha e a senhora. Pobre de mim! Pensou com um suspiro. Tudo que eu desejo é rever meu pai e saber o que está fazendo agora. Foi só um pensamento, mas qual não foi sua surpresa quando, ao olhar para um grande espelho, viu nele a sua casa, onde seu pai chegava com um semblante carregado de tristeza. Suas irmãs iam ao encontro dele. Ao meio-dia, encontrou a mesa posta e, enquanto almoçava, ouviu um excelente concerto, embora não visse ninguém. À noite, ao se sentar à mesa, ouviu o barulho que a fera fazia e não pôde conter um calafrio. Bela, Disse o monstro. incomodo-se a vejo cear? É o senhor quem reina neste castelo? Disse a Bela tremendo. Não, Respondeu a fera. não há aqui outra senhora além de Bela. Caso a esteja aborrecendo, uma palavra sua e vou-me embora. Diga, a senhorita me acha muito feio? Acho sim. Disse a Bela. Não sei mentir, mas acredito que é muito bom. Tem razão. Disse o monstro. Mas, além de feio, não tenho inteligência. Afinal, não passo de um animal. Não pode ser um animal se acha que não tem inteligência. Replicou Bela. Um tolo nunca sabe que é tolo. Então coma, Bela, Disse o monstro. e trate de não se aborrecer na sua casa, pois tudo isto é seu, e eu ficaria desolado se você não estivesse contente. O senhor é muito bondoso. Disse a Bela. Confesso que seu coração me agrada muito. Quando penso nele, o senhor não me parece tão feio.
Ah, senhorita, é verdade. respondeu a fera. Tenho um bom coração, mas sou um monstro. Muitos homens são mais monstruosos. Disse Bela. E gosto mais do senhor com essa aparência que é daqueles que, por trás de uma aparência de homens, escondem um coração falso, corrompido, ingrato. Se eu fosse inteligente, Respondeu a fera. agradeceria com um grande elogio, mas sou um idiota. E tudo que posso dizer é que fico muito grato. Bela ceou com um bom apetite. Quase não sentia mais medo do monstro, mas esteve a ponto de morrer de susto quando a fera lhe perguntou. Bela, aceita ser minha mulher? Ficou algum tempo pensando sem responder. Tinha medo de provocar a cólera do monstro, recusando-o. Mesmo assim, disse tremendo. Não, fera. Naquele instante, o pobre monstro deu um suspiro profundo e soltou um assobio tão medonho que ressoou pelo palácio todo. Mas Bela logo se tranquilizou, porque a fera lhe disse tristemente. Adeus, Bela. E saiu do salão, virando-se de vez em quando para olhar para ela mais uma vez. Ao se ver sozinha, Bela sentiu uma grande compaixão por aquela pobre fera. Ai, Pensou. é mesmo pena que seja tão feio. É tão bom. Bela passou 3 meses naquele palácio em total tranquilidade. Todas as noites a fera lhe fazia uma visita, a distraía durante a ceia com uma boa conversa, mas nunca com o que em sociedade chamamos de espiritualidade. Sua presença frequente fizera a Bela se acostumar com sua feiura e logo de temer o momento da sua visita. Consultava muitas vezes seu relógio para ver se já estava de perto das 9 horas, pois essa era a hora em que a fera aparecia. Só uma coisa afligia a Bela. É que o monstro, antes de se deitar, sempre lhe perguntava se ela queria se casar com ele e parecia profundamente ferido quando a resposta era não. Um dia, a Bela falou. O senhor está me fazendo sofrer, fera. Gostaria de poder deposá-lo, mas sou muito sincera para iludi-lo, dizendo que isso um dia vai acontecer. Sempre serei sua amiga. Procure se contentar com isso. Não me resta outra coisa. Respondeu a fera. Não me engana a meu respeito. Sei que sou horrível, mas a amo muito e, seja como for, fico muito feliz por aceitar permanecer aqui. Prometa que não me deixará. Bela ruborizou-se a essas palavras. Soubera por seu espelho que o pai estava doente de tristeza por tê-la perdido e desejava revê-lo. Posso prometer nunca deixá-lo para sempre. Disse Bela. Mas tenho tanta vontade de rever meu pai que morreria de dor se me recusasse esse prazer. Preferia morrer a fazê-la sofrer. Respondeu a fera. Vou enviá-la à casa de seu pai, mas se a senhorita não voltar, sua pobre fera morrerá de dor. Não, Disse Bela chorando. meu amor é muito grande para causar sua morte. Prometo voltar em 8 dias. O senhor me permitiu saber que minhas irmãs estão casadas e meus irmãos partiram para o exército. Meu pai está sozinho. Permita que eu passe uma semana com ele. Estará lá amanhã cedo, Disse a fera. mas lembre-se da sua promessa. Quando quiser voltar, só precisa pôr seu anel sobre uma mesa ao se deitar. Ao dizer estas palavras, a fera suspirou como era de seu costume e Bela foi se deitar triste por tê-lo feito sofrer. De manhã, ao despertar, estava na casa do pai. Ao tocar uma sineta que estava ao lado da cama, viu entrar uma criada que deu um grande grito ao vê-la. A esse grito, o negociante acorreu, quase morrendo de alegria ao rever sua querida filha. Ficaram abraçados por um bom quarto de hora. Bela, após o alvoroço do reencontro, lembrou que não teria nada para vestir, mas a criada lhe contou que acabara de encontrar no quarto vizinho um grande baú cheio de vestidos dourados enfeitados com diamantes. Em pensamento, Bela agradeceu à fera por suas atenções. Pegou o menos rico daqueles vestidos e disse à criada que trancasse os outros, pois ia dá-los de presente às irmãs. Mal pronunciando essas palavras, porém, o baú desapareceu. Seu pai então lhe disse que a fera queria que ela guardasse tudo aquilo para si, e imediatamente os vestidos e o baú voltaram para o mesmo lugar. Enquanto Bela se vestia,
foram avisar suas irmãs que vieram com seus maridos. Todas as duas estavam muito infelizes. As duas invejosas resolveram que faria com que Bela ficasse mais de 8 dias para que a fera ficasse furiosa e a devorasse. Ao término dos 8 dias, as duas irmãs deram um jeito de Bela ficar por mais 8 dias. Bela prometeu ficar mais 8 dias. Ao mesmo tempo, ela se recriminava pela dor que causaria sua pobre fera, a quem amava de todo o coração e de quem sentia muita falta. Na 10ª noite que passou na casa do pai, Bela sonhou que estava no jardim do palácio e que via a fera, deitada na grama, quase morrendo. Censurando-se por sua ingratidão, Bela acordou num sobressalto e caiu em prantos. Não é muita maldade minha. Disse ela consigo mesmo. Fazer sofrer a fera, que é só bondade para mim, é culpa dele se é tão feio, se não é muito inteligente. Ele é bom e isso vale mais do que todo o resto. Por que não quis me casar com ele? Seria mais feliz ao lado dele que minhas irmãs com seus maridos. Não é nem beleza, nem inteligência de um marido que fazem uma mulher feliz, é o caráter, a virtude, a bondade. A fera tem todas essas condenaria e o resto da vida. A essas palavras, Bela se levantou, pôs seu anel sobre a mesa e voltou para a cama. Adormeceu assim que se deitou e, ao acordar de manhã, viu com alegria que estava no palácio da fera. Vestiu-se magnificamente para lhe agradar e morreu de tédio o dia inteiro esperando para dar 9 horas da noite. Mas quando o relógio, por fim, soou 9 horas, a fera não apareceu. Bela temeu então ter causado a sua morte e correu por todo o palácio gritando alto, estava desesperada. Após ter procurado em toda parte, lembrou-se de seu sonho e correu para o jardim, na direção do canal, onde tinha visto. Encontrou a pobre fera caída no chão inconsciente e pensou que tivesse morrido. Atirou-se sobre seu corpo sem sentir horror por sua aparência e, ao perceber que o coração ainda batia, pegou água no canal, jogou-a sobre seu rosto. A fera abriu os olhos e disse a Bela: Você esqueceu sua promessa. A dor de perdê-la me fez decidir morrer de fome, mas morro contente, pois tive o prazer de revê-la mais uma vez. Não, meu caro, não vai morrer. Respondeu Bela. Vai viver para se tornar meu esposo. Desde já lhe concedo minha mão. Juro que pertencerei somente a você. Ai de mim, acreditava que era sua amizade, mas a dor que sinto demonstra que não poderia viver sem a sua presença. Mal pronunciando essas palavras, Bela viu o castelo resplandecer de luz. Os fogos de artifício, a música, tudo anunciava uma festa. Mas aqueles esplendores não prenderam sua atenção. Voltou-se para sua fera, cujo estado a inquietava. Que surpresa teve! A fera desaparecera, e tudo que a Bela viu a seus pés foi um príncipe mais belo que o amor, que a agradeceu por ter desfeito o seu encantamento. Embora o príncipe merecesse toda a sua atenção, Bela não pôde deixar de perguntar onde estava a fera. Está a seus pés. Disse-lhe o príncipe. Uma fada má condenou-me a viver sobre essa forma, até que uma bela moça consentisse em me desposar. Proibiu-me também de deixar minha inteligência aparecer. Você foi a única pessoa no mundo boa o bastante para se deixar tocar pela bondade do meu caráter. Nem lhe oferecendo minha coroa posso saldar toda a dívida de gratidão que tenho com você. Bela, feliz com a surpresa, deu a mão a este belo príncipe para se erguer. Foram juntos para o castelo e ela quase morreu de alegria ao encontrar no salão o pai e toda a família, que a bela dama do sonho havia transportado para lá. Bela, Disse-lhe essa dama, que era uma fada: venha receber a recompensa por sua boa escolha. Você preferiu a virtude, a beleza e a inteligência. Portanto, merece encontrar todas as qualidades reunidas numa mesma pessoa. Vai se tornar uma grande rainha. Espero que o trono não a destrua suas virtudes. Quanto às senhoritas, disse a fada para as duas irmãs da Bela. conheço seus corações e toda a malícia que enceram. Vou transformá-la em 2 estátuas.
mas conservarão toda a sua razão sob a pedra que as recobrirá. Permanecerão na porta do palácio de sua irmã, e não lhe impondo outro castigo a não ser testemunhar a felicidade dela. Só poderão retornar a seu estado anterior no momento em que reconhecerem seus erros. Mas acho que serão estátuas para sempre. Podemos nos corrigir do orgulho, da cólera, da gula e da preguiça, mas a conversão de coração mau e invejoso é uma espécie de milagre. No mesmo instante, a fada moveu sua varinha, que transportou todos os que ali estavam para o reino do príncipe. Seus súditos o reconheceram, o receberam com alegria, e ele se casou com Bela, que viveu com ele por muitos e muitos anos, numa felicidade perfeita, pois era fundada na virtude. Gostaram da história? Legal, né? Eu amo essa história, Bela e a Fera. Por quê? Porque, independente das características físicas, Bela conseguiu descobrir a essência da fera. Ele era bondoso, ele tinha virtudes, independente de como ele era externamente. Dizem, né, que essas características da fera foram baseadas num homem-lobo. Dizem que Madame Lepris de Beaumont se inspirou na história de Dom Pedro González da França. Esse Pedro González, ele era um menino quando chegou ao rei da França, Henrique II, de aproximadamente 10 anos. Pedro González, ou Petrus Gonçalves, tinha o rosto coberto de pelos e era considerado uma criatura meio humana, meio animal. Na realidade, essa criança era portadora de uma síndrome, que era chamada de síndrome do lobisomem, se chama hipertricose. Ele tinha nascido em Tenerife. O garoto foi sequestrado por piratas devido ao seu visual peculiar e foi vendido para a corte de Henrique II como aberração. Ele foi mantido muito tempo na masmorra do Castelo Real e examinado por vários médicos. Quando os especialistas concluíram que ele não se tratava de um animal, o rei decidiu oferecer a ele uma educação formal. Como um jovem nobre da época, Pedro estudou disciplinas como latim e táticas militares. Porém, após a morte do rei, em 1559, sua esposa Catarina de Médici se tornou a regente. Ela teria promovido o casamento de Pedro para verificar se os filhos dele também nasceriam cobertos de pelo. Foi quando o rapaz se casou com uma moça chamada Caterine. Os 2 primeiros filhos do casal nasceram sem hipertricose, mas os 4 seguintes eram os portadores da condição. A família passou então a viajar pela Europa, servindo de atração para os aristocratas da época. Eles acabaram se estabelecendo na Espanha sob a proteção do Duque de Parma. Não se sabe ao certo como acabou a saga de Pedro González, morto em 1618. Alguns dizem que seus filhos foram tirados dele e oferecidos como presentes a outros nobres, o que não se parece ser verdade, já que o último registro sobre ele e sua presença no batizado de um dos netos. Há relatos de que ele e sua família teriam vivido como celebridades até o final dos seus dias. Interessante isso, né? Então, quer dizer, nós temos um conto de fadas que, na realidade, foi baseado em uma história verídica. Então, crianças, legal, né? Bom, vocês viram que não fui eu sozinha que contei a história hoje, né? Nós tivemos a nossa Bela e tivemos a nossa Fera. A nossa Bela foi a Lisiana. Ela fez a Bela e ela fez a Fada também. As irmãs chatas. E as irmãs chatas. E nós tivemos a nossa Fera, que é o Lucas, que fez a voz da Fera, a voz dos irmãos, do pai. Legal, né?
Então tá bom. Gente, um grande beijo e até a nossa próxima história. Tchau! Adeus.